Para criticar o capitalismo, nós precisamos primeiro de o compreender. E precisamos de o compreender não apenas na sua totalidade, mas também nas suas especificidades e particularmente nas fases em que existiu. Eu vou dar início aqui a uma série de vídeos sobre o capitalismo e especificidades, particularidades sobre o capitalismo. Vou começar por falar sobre as 3 fases do capitalismo: o capitalismo concorrencial, o capitalismo monopolista e o capitalismo monopolista de Estado, e terei como base o manual do professor Avelães Nunes, Os Sistemas Económicos, Gênese e Evolução do Capitalismo. Esta é uma obra que está disponível para todos os alunos da Universidade de Coimbra, está disponibilizada pelos próprios serviços de ação social no site da Universidade de Coimbra e, portanto, em teoria está, em tese está disponível para toda a gente que queira consultar ou mesmo até ir imprimir numa gráfica. Existe essa autorização, ok? O professor Avelães Nunes é uma figura incontornável da economia política, é um professor jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e, de facto, esta obra é muito simples, mas ao mesmo tempo muito completa, e eu utilizá-la-ei de forma a homenageá-lo também nos meus próximos vídeos, e falarei primeiro das 3 fases do capitalismo. Mas antes de continuar com o vídeo propriamente dito, eu gostaria de vos pedir uma coisa. O meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, tenho um canal de Ciência Política com viés marxista, portanto, e se vocês me querem ajudar, subscrevam o canal, metam gosto, comentem, já sabem que não tenho de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito, podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, que empreendimentos culinários é que andam a tentar na cozinha, no entanto, sem sujar, porque depois para limpar é complicado. Comentem à vossa vontade, porque isso realmente ajuda o algoritmo do YouTube a compreender que este canal tem tração e vai entregar necessariamente o meu canal a mais pessoas, está bem? Se me conseguirem ajudar nesse aspecto, ou mesmo partilhar os meus conteúdos com mais pessoas que porventura queiram ver, eu fico inteiramente agradecido. Desde já quero pedir desculpa por não ter feito mais conteúdos esta semana, mas fiz mesmo muitas horas extra no meu trabalho, porque eu trabalho em contabilidade e estávamos no fecho do mês, vocês conseguem compreender, além disso estamos perto do fecho do ano, é o que é, peço imensa desculpa, mas agora estou aqui com uma série de vídeos nova, da qual me lembrei há uns dias. Eu já ando a ler este livro há algum tempo, ou a reler, porque eu já o li há bastante tempo, mas estou a reler, e agora quero presenteá-lo, quero apresentá-lo para vocês, quero presentear-vos com uma nova série de vídeos aqui no canal. E eu até fiz uma coisa, para vocês terem uma noção, eu até fiz um PowerPoint, é verdade. É verdade, eu até fiz um PowerPoint. Pois é. Não é um PowerPoint, em boa verdade. É um Google Presentations. Acho que é Google Presentations que se diz. Basicamente é a versão do Google do PowerPoint. E eu vou começar pelo capitalismo concorrencial. Portanto, os próximos 3 vídeos serão as 3 fases do capitalismo. A primeira fase é o capitalismo concorrencial, a segunda é o capitalismo monopolista, a terceira fase é o capitalismo monopolista de Estado. E eu serei o mais sintético, o mais simples possível. Não é objetivo deste vídeo ou desta série de vídeos ser um gigante teórico. O objetivo é mesmo tentar conversar um pouco convosco sobre o capitalismo, para tentar também compreender o que é que dá origem às ideias do laissez-faire, às ideias de que realmente as pessoas individualmente, ao prosseguir os seus próprios interesses, vão cumprir ou ajudar a cumprir o bem comum. Enfim, eu quero ajudar-vos a compreender quais são as condições materiais desta época que levam a esse entendimento. Está bem? Então vamos lá compreender o que é o capitalismo concorrencial, percebendo primeiro o seu surgimento. Portanto, o capitalismo concorrencial, o capitalismo de concorrência, é também designado como capitalismo atomístico, capitalismo individual, capitalismo liberal. E isto refere-se à realidade que várias economias ou vários países vão experienciar durante o final do século XVIII ou mesmo durante o século XIX, quando vão ocorrendo as várias revoluções industriais. E eu gosto mais de dizer revoluções industriais do que revolução industrial, porque a revolução industrial, enquanto fenómeno total, não é homogéneo. Cada país teve o seu próprio fenómeno de revolução industrial e nem todos tiveram ao mesmo tempo, nem todos os países são a Inglaterra. Compreendem? Há países que têm revolução industrial muito mais tarde. Então, este fenómeno evolutivo não é homogéneo, é heterogéneo e depende das particularidades, das condições materiais de cada país, de cada povo, de cada empreendimento nacional, por assim dizer. Esta fase do capitalismo concorrencial é altamente concebida, ou melhor, retratada por economistas como Adam Smith e David Ricardo, e um exemplo fundamental deste senhor que nós estamos aqui a ver, de uma obra seminal deste senhor que nós estamos aqui a ver, do Adam Smith, é a Riqueza das Nações. A Riqueza das Nações será a obra que vai plasmar melhor
que vai cristalizar melhor aquele que é o espírito da época do capitalismo concorrencial. E qual é que é este espírito da época, afinal? O que é que caracteriza necessariamente este capitalismo concorrencial? Vamos descrever isto de uma forma simples. Então, a parte mais importante sobre o capitalismo concorrencial, o aspecto mais importante, é precisamente a abundância de pequenas empresas. Estas pequenas empresas eram frequentemente individuais ou familiares e gozavam de imensa, bastante liberdade de iniciativa na prossecução dos seus lucros, na prossecução dos seus interesses. Portanto, estamos a falar de empresas atomizadas, pequenas empresas, vários atores no mercado. Todos eles não tinham a capacidade individualmente de controlarem o mercado, de formar cartéis, de criar entraves para a entrada de novos atores. Eram empreendedores, por assim dizer, muito atomizados. E como eram muito atomizados e eram muitos, nós temos aqui a livre e acirrada concorrência. Ainda não havia, de forma generalizada, um fenómeno de monopolização ou oligopolização que dava origem aqui a empresas que controlavam o mercado, controlavam a oferta e controlavam mesmo a clientela, controlavam a procura. Não havia isso. Não havia esta ainda capacidade de monopolizar a procura como nós vemos hoje. Nós já vamos ver aqui esta citação, está bem? Mas esta situação, guardem-na porque vai ser importante. Esta citação do Adam Smith. Está-me a sair situação, não sei porquê. Os bens comercializados, dada a frequência ou dada a quantidade, a abundância de atores, são relativamente homogéneos. Não se verifica, portanto, aqui uma falha de mercado de que hoje se fala muito, quer em economia, quer nas aulas de Estado, de ciência política, que é a questão da falta de transparência. Às vezes o que acontece no capitalismo de hoje é que os consumidores não são titulares de toda a informação sobre o produto que estão a adquirir, nem as empresas, muitas vezes oligopolistas, são obrigadas a fazê-lo porque ele só tem a opção de comprar aquele produto e pouco mais. Então, nesta fase que nós estamos a viver atualmente do capitalismo, a falta de transparência é caracterizada como uma grande falha de mercado, porque os consumidores frequentemente não têm acesso a todas as informações necessárias para a aquisição dos seus produtos. Às vezes têm de comer e calar. Numa fase em que todos os atores são relativamente pequenos e atomizados, não é tão fácil ter este monopólio de informação. O mecanismo de preços será utilizado de uma forma muito mais fidedigna para compreender quais é que são os melhores atores no mercado. Então nós estamos aqui perante uma situação em que os agentes económicos dispõem de informação muito mais abundante daquilo que são as condições do mercado. Uma vez que os pequenos atores não conseguem controlar a clientela, não conseguem ainda controlar a oferta, não conseguem também impedir a entrada de novos atores no mercado, nós estamos a viver aqui uma era de soberania do consumidor. E eu já reparei que isto está mal escrito, mas o que eu quero dizer o consumidor era soberano na medida em que os pequenos vendedores se viam forçados a produzir exatamente aquilo que este pretendia e na quantidade que pretendia. Ou seja, neste momento há uma soberania do consumidor ou uma soberania da procura sobre o controlo da oferta. Os pequenos atores viam-se obrigados aqui a produzir aquilo que o consumidor queria e nas quantidades que queria. Então, a ideia de que não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses, faz sentido nesta época. Porquê? Porque, de facto, ao o consumo dominar aquilo que efetivamente é a produção, o que vai acontecer é que o açougueiro não quer que haja, ou neste caso o dono de um talho, não quer que haja mais carne no mercado para que toda a gente possa comer. Até pode querer, mas o seu principal objetivo é o lucro. Como ele está orientado pela procura, ele vai produzir carne porque as pessoas querem carne. E isso vai contribuir para que exista carne no mercado, da mesma maneira que cerveja ou pão. E, de forma geral, o Adam Smith vai dizer que, ao atuar segundo o seu próprio interesse, cada ator no mercado vai contribuir para a eficiência social e necessariamente para o bem comum. Nesta fase em que há pequenos atores que não controlam a procura, que não controlam a procura agregada, que não conseguem cativar clientelas da mesma maneira que se cativa hoje, até com fenómenos como o marketing e assim, de facto, nós estamos mais perto desta concepção do Adam Smith, que ainda assim não era perfeita, que ainda assim era uma idealização, que ainda assim era uma romantização, mas de facto estava mais próxima daquilo que se fala do
capitalismo de concorrência perfeita. Nesta fase, estávamos mais perto daquilo que era a concepção retratada por Adam Smith na riqueza das nações. Embora o Adam Smith também tenha feito correções, embora o Adam Smith tenha mudado bastante ao longo da sua vida a forma de pensar sobre o capitalismo, sobre aquilo que se estava a desenvolver à sua volta. Mas, de facto, nesta fase nós podemos dizer que com produtores atomizados e com mais concorrência, de facto existe aqui uma soberania do consumidor que nos aproxima mais daquilo que é o bem comum concebido pelos liberais. Percebem? E, portanto, se há poucos atores, existe muita transparência, a verdade é que o mercado é considerado um instrumento diretor da economia. É concebido, porquê? Porque o mecanismo de preços permite compreender quais é que são os melhores atores no mercado. Quanto mais atores no mercado há, maior é a oferta e, portanto, mais vai reduzindo o preço. Quanto mais oferta, mantendo-se a procura, menor é o preço. E, portanto, os melhores atores no mercado são aqueles que, para garantir a sua margem de lucro, conseguem inovar e baixar os custos de produção de forma a acompanharem a descida de preços. Então, necessariamente, o mecanismo de preços, ao privilegiar aqueles que realmente conseguem reduzir os custos, vai privilegiar aqueles que são os melhores atores no mercado. Necessariamente, os perdedores, ao não conseguir acompanhar esta descida de preços, acabavam por sair do mercado. Então, o mecanismo de preços, neste momento, é muito mais fidedigno para providenciar todas as informações necessárias que os agentes económicos precisam para realmente atuar de forma racional no mercado. Nesta fase, as coisas não eram tão perfeitas assim, as coisas não eram tão bonitas, isto é uma idealização, mas de facto o mercado concorrencial, ou o capitalismo concorrencial, e atenção, capitalismo e mercado não são a mesma coisa, mas o capitalismo que tem um mercado altamente concorrencial está muito mais próximo dos ideais daquilo que é o mercado de concorrência perfeita do que as fases subsequentes, como o capitalismo monopolista e depois o capitalismo monopolista de Estado. Está bem? Então, era o que eu vos estava a dizer, os atores que produzissem a maior quantidade de bens possível eram aqueles que eram privilegiados, uma vez que o aumento da oferta levaria necessariamente aqui a uma descida dos preços. Então, os atores teriam de ser necessariamente eficientes e estar constantemente a procurar inovação, o que, de um ponto de vista geral, também contribuiria para o bem comum. Então, quando os liberais dizem que o melhor capitalismo é aquele que mais concorrência tem, eles não estão errados. De facto, a melhor versão do capitalismo será aquela que tiver mais concorrência, porque as empresas concorrendo são obrigadas a estar constantemente a inovar, são obrigadas a estar constantemente a melhorar os seus produtos e mesmo a baixar os seus custos de produção, de forma a conseguirem conquistar os consumidores, porque existem muitos atores. Quanto menos competição existe, menores são os incentivos para que as empresas, de facto, inovem mais, investam mais, etc. Quanto mais monopolizado é um mercado, menos existe incentivo para uma empresa ter de conquistar o seu consumidor, ter de conquistar a sua procura. Porque, em boa verdade, a sua procura não tem opção. Percebem? Então, como o mercado concorrencial garantia, em teoria, o bem comum de uma forma que as suas fases subsequentes não garantiam, e com o bem comum é preciso nós termos muito cuidado e já vou explicar porquê. Entendia-se que a economia deveria separar-se da política. A economia deveria dizer respeito necessariamente à esfera das ações particulares. Os indivíduos, e eu vou ler novamente a citação do Adam Smith, não é da benevolência do dono do talho ou do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Esta ideia era de que os indivíduos, na prossecução dos seus interesses individuais, como por exemplo o padeiro a vender pão, vão contribuir quase que guiados por uma espécie de mão invisível para o bem comum, porque ao prosseguirem os seus interesses estão a atender aos interesses de outras pessoas, necessariamente os consumidores, e portanto, de forma agregada, vão todos contribuir para o bem comum. Porquê? O que é o bem comum neste contexto? Vai haver carne no mercado, vai haver cerveja no mercado, vai haver pão no mercado. E não é necessariamente porque o cervejeiro, o açougueiro e o padeiro
neste caso o dono de talha, açougueiro, é brasileiro, não é porque eles tenham vontade de que isso exista no mercado, é porque eles derivam aqui benefícios próprios por terem estes itens no mercado. E, portanto, esta é a tese, fundamentalmente, de Adam Smith relativamente àquilo que é o laissez-faire. Percebem? A ideia de que a economia está desvinculada da esfera da ação política é necessariamente porque se entende que o agregado das ações individuais vai dar origem ao bem comum e, assim sendo, não há necessidade de intervenção política. O Estado, portanto, deve ser mínimo na sua participação na economia, na sua regulação da economia. Mas o Estado não é verdadeiramente mínimo. O Estado é mínimo na sua intervenção na ação daqueles que detêm a propriedade privada, na ação daqueles que são a burguesia. Compreendem? Porque depois nós vamos ver uma coisa. O Estado era considerado uma espécie de guarda noturno, devendo reduzir ao mínimo indispensável a sua atuação e também a sua tributação, tentando, obviamente, tributar de forma proporcional, na proporção das posses de cada um. É claro que a burguesia se aproveitava isto. O Estado, teoricamente, parava na porta das fábricas. A partir do momento em que estávamos perante a porta de uma fábrica, já não deveria imiscuir-se aí o direito e, portanto, o Estado. Mas as coisas não eram tão simples como a não intervenção do Estado. O Estado, enquanto guarda noturno, era considerado aqui um garante da ordem social. A ordem social era o que permitiria à burguesia continuar a sua prossecução de lucro. No fundo, era isto que garantia a iniciativa de liberdade ou a livre iniciativa privada para continuar a sua prossecução das várias atividades que visavam os seus interesses, que visavam o lucro. Para realmente garantir esta ordem social, era preciso reprimir tudo aquilo que pusesse em causa a ordem social estabelecida, tudo aquilo que pusesse em causa o status quo. E, portanto, era necessário reprimir os trabalhadores. Luta de classes, meus amigos. De que forma? O Estado frequentemente legislava para ampliar a jornada de trabalho, garantindo assim as margens de lucro da burguesia, fixava o salário máximo, necessariamente para que não se ultrapassassem determinados custos de produção, e a verdade é que o salário entrava para os custos de produção, reprimia sindicatos e qualquer movimento de trabalhadores e, inclusivamente, isto aconteceu em França, em nome da liberdade individual. A burguesia fazia enorme oposição à lei de 1841, que visava regular o trabalho infantil nas minas. Dizia-se que seria uma violação da liberdade dos industriais. E, portanto, esta é uma coisa curiosa. Obrigar crianças a trabalhar, crianças que não estavam na plena posse das suas capacidades de consentimento, era pugnar pela liberdade. Mas não era a liberdade de todos. Em boa verdade, era a liberdade burguesa. O direito das crianças não se deveria imiscuir na liberdade que os industriais tinham para explorar as crianças. Compreendem? Então, reparem que esta liberdade, em boa verdade, não era liberdade para toda a gente. Quando nós tínhamos operários a trabalhar às 14, 15, 16 horas em fábricas, em condições extremamente horríveis, que muitas vezes davam origem à sua morte ou a doenças de trabalho, quando nós tínhamos operários a trabalhar por salários míseros e muitas vezes, às vezes a receberem em género aquilo que era o seu salário, nós não podemos dizer que estas pessoas fossem verdadeiramente livres. E, portanto, não havia liberdade para todos. Havia a concepção da liberdade para aquilo que era a classe dominante, a burguesia. A burguesia deveria ser o mais livre possível na prossecução dos seus interesses. E, portanto, o Estado mínimo era mínimo na intervenção da economia e, particularmente, na intervenção nos conflitos de interesse entre vários empresários. Porque como os empresários eram atomizados, como vocês podem ver, como os empresários eram atomizados, não havia aqui a necessidade de estar constantemente a gerir conflitos de interesse entre os empresários. É claro que isso depois altera-se com o capitalismo monopolista, porque de facto, com o capitalismo monopolista, vai haver um conjunto de atores principais e hegemónicos que já podem controlar o mercado, e não só controlar o mercado, mas também controlar o poder político. É claro que o Estado também, na própria empresa colonial, de forma a garantir a expansão da indústria em terras que não fossem a da metrópole, tinha cada vez mais uma intervenção. O imperialismo de facto existiu.
o Estado também aplicava medidas para proteger a sua própria indústria perante indústrias estrangeiras. E muitas vezes o que acontecia era que a metrópole impunha às colónias o livre-cambismo, enquanto internamente praticava medidas protecionistas. Este é o caso, por exemplo, da Inglaterra, com, na altura, a Índia colonizada. Compreendem? Então, estas são as características do capitalismo concorrencial. Fundamentalmente, as características do capitalismo concorrencial. E o capitalismo concorrencial, embora já tenham surgido monopólios mais ou menos, de forma mais generalizada a partir da década de 1860, o capitalismo concorrencial vai enfrentar um desafio enorme, que vai ser considerado aqui o advento do capitalismo monopolista em 1873. A crise de 1873 é considerada a longa depressão, porque na altura até se chamava a Grande Depressão, mas como houve a Grande Depressão no século a seguir, passou-se a chamar a crise de 1873 a Longa Depressão. E este período da Longa Depressão é complexo. Eu não sou economista, eu estudei isto e estou ainda a estudar isto, ok? Mas o que eu posso dizer sobre isto é que um dos elementos fundamentais da crise de 1873 foi a falência do banco americano, o grande banco americano, Jay Cooke and Company. Para vocês terem uma noção, o Jay Cooke and Company foi responsável por financiar os esforços de guerra na Guerra Civil Americana e depois também os esforços de reconstrução no pós-Guerra Civil. Ora, o banco Jay Cooke and Company foi particularmente responsável por financiar a construção de uma rede ferroviária nos Estados Unidos. Não obstante, nós chegamos a um ponto em que, estando o Jay Cooke and Company dependente da emissão de títulos de dívida ferroviária, deixa de ter investidores interessados na compra desses títulos. E isto vai dar necessariamente origem aqui a uma falência do Jay Cooke and Company que se manifesta por um período ou por um dia especificamente em que o Jay Cooke and Company decide deixar de permitir o levantamento, suspende os depósitos, basicamente. E isto dá origem, obviamente, aqui a uma corrida a outros bancos também, que vai levar a um efeito de catadupa. Os bancos são descapitalizados porque, em boa verdade, as pessoas vão lá todas levantar o seu dinheiro. Depois, os bancos descapitalizados vão prejudicar as empresas pequenas que estão dependentes de capital e, particularmente, as empresas ferroviárias estão dependentes desse capital, desse crédito que têm com os bancos e, particularmente, as pequenas empresas que se veem endividadas vão acabar por falir. Algumas razões para a emergência aqui da crise de 1873 são obviamente a especulação financeira, particularmente esta questão da emissão de títulos de dívida ferroviária, mas também a própria superprodução de bens. Porquê? Com a existência de muitos atores no mercado, havia uma oferta muito grande e, portanto, os preços eram mesmo muito baixos. O que resultou, neste período de crise, na falência de muitas pequenas empresas que não tinham capacidade não só para acompanhar o facto de haver um endividamento cada vez maior, mas também aqui a queda geral dos preços. Não conseguiam inovar no sentido de conseguirem comportar aqui a diminuição dos preços. Porquê? Precisariam de inovar para reduzir os custos de produção. Para vocês terem uma noção, neste período, cerca de 18 mil empresas americanas deram falência. Em muitas grandes empresas, muitos grandes milionários o que conseguiram fazer nessa altura foi comprar ou ficar pelo menos com os segmentos de atividade dessas empresas a preço de banana. Então, compreende-se que isto foi uma fase que deu o ensejo, que deu aqui o pontapé inicial para aquilo que seria o capitalismo monopolista. A crise de 1873 é uma coisa que eu ainda estou a estudar. Ando a estudar a crise de 1873 há uns dias, ok? Não quero detalhar muito porque ainda estou a estudar esta parte, mas de facto é reconhecido de forma relativamente consensual que o capitalismo monopolista tem aqui um ganho de vigor com a crise de 1873. E portanto, relativamente ao capitalismo concorrencial, esta é a primeira fase do capitalismo. E esta primeira fase do capitalismo vai levar a um entendimento específico do capitalismo que muitas vezes ainda popula a mentalidade de determinados defensores da ordem burguesa, como por exemplo os partidos liberais, que
parece que falam como se nós ainda estivéssemos perante o capitalismo concorrencial e não perante a existência de megacorporações e de megabilionários que têm uma capacidade de controlar a procura agregada que estes pequenos empreendedores, assim dizendo, no capitalismo concorrencial não tinham. Esta fase é muito importante para vocês compreenderem porque é que a ideia de laissez-faire ainda hoje é, por algumas pessoas, tão defendida. Ainda que o neoliberalismo não defenda necessariamente o laissez-faire, mas uma coisa relativamente diferente que nós vamos falar em próximos vídeos, está bem? Portanto, eu espero que tenham apreciado aqui esta pequena aula sobre o capitalismo concorrencial. O próximo vídeo será sobre o capitalismo monopolista. Se tiverem alguma dúvida ou assim, questionem nos comentários, eu posso abordar em próximos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.